Apologia de Sócrates. Primeira parte. Sócrates apresenta sua defesa. 5. Alguns de vós poderiam talvez se opor a mim. Mas Sócrates, o que é que fazes? De onde nasceram tais calúnias? Se não tivesse te ocupado em alguma coisa tão diversa das coisas que os outros fazem. Na verdade, não terias ganho tal fama, e não teriam nascido essas acusações contra ti. Dize, pois, o que é isso, a fim de que não te julguem a esmo. Quem assim fala, parece-me que fala justamente, e eu procurarei demonstrar-vos que jamais foi essa a causa de tal fama e de tal calúnia. Ouvi-me, talvez possa parecer a alguns de vós que eu esteja gracejando, entretanto, sabei-o bem, eu vos direi toda a verdade, porque eu, cidadãos atenienses, se conquistei esse nome, foi por alguma sabedoria. Que sabedoria é essa? Aquela que é, talvez propriamente, a sabedoria humana. É, em realidade, arriscado ser sábio nela, mas aqueles de quem falamos ainda há pouco seriam sábios de uma sabedoria mais que humana, ou não sei o que dizer, por certo, não a conheço. Não façais rumor, cidadãos atenienses. Não fiqueis contra mim, ainda que vos pareça que eu diga qualquer coisa absurda, pois que não é o meu discurso que estou por dizer, mas refiro-me a outro, que é digno de vossa confiança. Apresento-vos, de fato, o Deus de Delfos, como testemunha de minha sabedoria, se eu a tivesse e qualquer que fosse. Conheceis bem Querofonte, era meu amigo desde jovem, também amigo do vosso Partido Democrático, e participou de vosso exílio e convosco repatriou-se. E sabeis também como era Querofonte, veemente em tudo aquilo que empreendesse. Uma vez, de fato, indo a Delfos, ousou interrogar o oráculo a respeito disso. E não façais rumor, por isso que digo. Perguntou-lhe, pois, se havia alguém mais sábio do que eu? Ora, a pitonisa respondeu que não havia ninguém mais sábio, e a testemunha disso é teu irmão, que aqui está. Considerai bem a razão por que digo isso. Estou para demonstrar-vos de onde nasceu a calúnia. Em verdade, ouvindo isso, pensei: que queria dizer o Deus e qual é o sentido de suas palavras obscuras? Sei bem que não sou sábio, nem muito, nem pouco. O que quer dizer, pois, afirmando que sou o mais sábio? Certo, não mente, não é possível. E fiquei por muito tempo em dúvidas sobre o que pudesse dizer. Depois de grande fadiga, resolvi buscar a significação do seguinte modo: fui a um daqueles detentores da sabedoria, com a intenção de refutar, por meio dele, sem dúvida, o oráculo. Com tais provas, opor-lhe-me a minha resposta. Este é mais sábio que eu, enquanto tu dizias que eu sou o mais sábio. Examinando esse tal, não importa o nome, mas era, cidadãos atenienses, um dos políticos, este de quem eu experimentava essa impressão. E falando com ele, afigurou-se-me que esse homem parecia sábio a muitos outros e principalmente a si mesmo, mas não era sábio. Procurei demonstrar-lhe que ele parecia sábio sem o ser. Daí me veio o ódio dele e de muitos dos presentes. Então pus-me a considerar, de mim para mim, que eu sou mais sábio do que esse homem, pois que, ao contrário, nenhum de nós sabe nada de belo e bom, mas aquele homem acredita saber alguma coisa, sem sabê-la, enquanto eu, como não sei nada, também estou certo de não saber. Parece, pois, que eu seja mais sábio do que ele, nisso, ainda que seja pouca coisa.
Não acredito saber aquilo que não sei. Depois desse, fui a outro daqueles que possuem ainda mais sabedoria que esse, e me pareceu que todos são a mesma coisa. Daí veio o ódio, também deste e de muitos outros. Depois prossegui, sem mais me deter, embora vendo amargurado e temeroso, que estava incorrendo em ódio, mas também me parecia dever fazer mais caso da resposta do Deus, para procurar, pois o que queria dizer o oráculo. Eu devia ir a todos aqueles que diziam saber qualquer coisa. E então, cidadãos atenienses, já que é preciso dizer a verdade, me aconteceu o seguinte: procurando segundo o dedo do Deus, pareceu-me que os mais estimados eram quase privados do melhor, e que, ao contrário, os outros, reputados ineptos, eram homens mais capazes quanto à sabedoria. Ora, é preciso que eu vos escreva os meus passos, como de quem se cansava para que o oráculo se tornava acessível a mim. Depois dos políticos, fui aos poetas trágicos e dos ditirâmbicos fui aos outros, convencido de que, entre esses, eu seria de fato apanhado como mais ignorante do que eles, tomando, pois, os seus poemas. Dentre os que me pareciam os mais bem feitos, eu lhes perguntava o que queriam dizer, para aprender também alguma coisa com eles. Agora, ó cidadãos, eu me envergonho de vos dizer a verdade, mas também devo manifestá-la, pois que estou a afirmar que todos os presentes teriam discorrido sobre tais versos quase melhor do que aqueles que os haviam feito. Em poucas palavras, direi ainda, em relação aos trágicos, que não faziam por sabedoria aquilo que faziam, mas por certa natural inclinação e intuição, assim como os adivinhos e os vates. E em verdade, embora digam muitas e belas coisas, não sabem nada daquilo que dizem. O mesmo me parece acontecer com os outros poetas, e também me recordo de que eles, por causa das suas poesias, acreditavam-se homens sapientíssimos ainda em outras coisas, nas quais não eram. Por essa razão, então, andei pensando que nisso eu os superava, pela mesma razão que superava os políticos. Assim, eu ia interrogando a mim mesmo a respeito do que disse o oráculo, se devia mesmo permanecer como sou, nem sábio da sua sabedoria, nem ignorante da sua ignorância, ou ter ambas as coisas, como eles o têm. Em verdade, respondo a mim e ao oráculo, que me convém ficar como sou. Por fim, também fui aos artífices, porque estava persuadido de que, por assim dizer, nada sabiam, e ao contrário, tenho que dizer que os achei instruídos em muitas e belas coisas. Em verdade, nisso me enganei. Eles, de fato, sabiam aquilo que eu não sabia, e eram muito mais sábios do que eu. Mas, cidadãos atenienses, parece-me que também os artífices tinham o mesmo defeito dos poetas, pelo fato de exercitar bem a própria arte. Cada um pretendia ser sapientíssimo também nas outras coisas de maior importância, e esse erro obscureceria o seu saber. Ora, dessa investigação, cidadãos atenienses, me vieram muitas inimizades, e tão odiosas e graves, que delas se derivaram outras tantas calúnias, e me foi atribuída a qualidade de sábio, pois que, a cada instante, os presentes acreditam que eu seja sábio naquilo em que refuto os outros. Do contrário, ó cidadãos,
O Deus é que poderia ser sábio de verdade, ao dizer no oráculo que a sabedoria humana é de pouco ou nenhum preço, e parece que não tenho querido dizer isso de Sócrates, mas que se tenha servido do meu nome, tomando-me, por exemplo, como se dissesse: aqueles dentre vós, ó homens, são sapientíssimos os que, como Sócrates, tenham reconhecido que em realidade não tem nenhum mérito quanto à sabedoria. Por isso, ainda agora, procuro e investigo segundo a vontade do Deus. Se algum dos cidadãos e dos forasteiros me parece sábio, e quando não, indo em auxílio do Deus, demonstro-lhe que não é sábio. Eu, ocupado em tal investigação, não tenho tido tempo de fazer nada apreciável, nem nos negócios públicos, nem nos privados, mas encontro-me em extrema pobreza, por causa do serviço do Deus. Além disso, os jovens ociosos, os filhos dos ricos, seguindo-me espontaneamente, gostam de ouvir-me examinar os homens, e muitas vezes me imitam, por sua própria conta, e empreendem examinar os outros. E então encontram grande quantidade daqueles que acreditam saber alguma coisa, mas pouco ou nada sabem. Daí, aqueles que são examinados por eles encolerizam-se comigo, assim como eles, e dizem que há um tal Sócrates, perfidíssimo, que corrompe os jovens, e quando alguém lhes pergunta o que é que lhes faz e ensina, não tem nada a dizer, pois ignoram, e para não parecerem embaraçados, dizem aquela acusação comum, a qual é movida a todos os filósofos, que ensina as coisas celestes e terrenas, a não acreditar nos deuses e a tornar mais forte a razão mais débil. Sim, porque não querem, a meu ver, dizer a verdade, isto é, que descobriram a presunção de seu saber, quando não sabem nada. Assim penso, sendo eles ambiciosos e resolutos e em grande número, e falando de mim concordemente e persuasivamente, vos encheram os ouvidos, caluniando-me de há muito tempo e com persistência. Entre esses, arremessaram-se contra mim Meleto, Anito e Lincoln. Meleto pelos poetas, Anito pelos artífices, Lincoln pelos oradores. De modo que, como eu dizia no princípio, ficaria maravilhado se conseguisse, em tão breve tempo, tirar vosso ânimo à força dessa calúnia, tornada tão grande. Eis a verdade, cidadãos atenienses, e eu falo sem esconder nem dissimular nada de grande ou de pequeno. Saibam, quantos o queiram, que por isso sou odiado. É que digo a verdade, e que tal é a calúnia contra mim, e tais são as causas. E tanto agora, como mais tarde, ou em qualquer tempo, podereis considerar estas coisas. São como digo,